Olá meus amigos, vamos para o segundo vídeo falando sobre DOE, Delineamento de Experimentos ou Design of Experiments, uma ferramenta, como nós já falamos no vídeo anterior, muito útil para a solução de problemas complexos, mais complexos, onde nós temos algumas circunstâncias peculiares, como por exemplo a interação de mais de um fator agindo para causar um problema de qualidade. Na qualidade, quer dizer, na verdade, não só na qualidade, na indústria como um todo, né, a própria evolução das indústrias e dos processos, a gente percebe algumas ondas, né? Algumas questões que são até alguns modismos, né? A gente pode dizer assim, né? Com isso, há um bom tempo atrás, não estou dizendo que essas ferramentas são ruins, de forma nenhuma, mas às vezes o pessoal traz isso como se fosse uma solução milagrosa, né? Pois bem, então surgiu o CEP, né? Controle Estatístico de Processo, onde você vai medindo o processo a cada andar da carruagem, né? Para evitar, quer dizer, antes é uma ferramenta preventiva, antes que aconteça um problema, você toma uma ação, né? Surgiu o Lean Manufacturing, que também, quer dizer, é uma ferramenta que veio para ficar, né? Que tem uma série de outras ferramentas agregadas, né? Como Total Product Maintenance, né? A manutenção produtiva total, você tem logística integrada, você tem redução de VIP, redução de estoque, uma série de coisas. Isso tem a ver com a competitividade, né? Tem a ver com as empresas querem ter um produto ou mais bem acabado, ou um produto de melhor qualidade, ou um produto mais barato, né? Para quê? Para vender mais, para ter mais resultado, tá certo? Então todas essas ferramentas vieram no sentido de trazer benefícios para a empresa, e aquelas que souberam se antecipar e fazer, né, a implementação dessas ferramentas de uma forma adequada, né, são as que tiveram melhor proveito. Muito bem. O problema, principalmente na área de qualidade, é que, quer dizer, não só na área de qualidade, nas outras também, né? Hoje em dia se diz muito isso, né? O cliente está em primeiro lugar, e eu concordo com isso. O cliente é a tua razão de existir. Se não tiver um cliente, não tem para quem vender, você vai fechar a empresa, né? A gente está vendo isso, infelizmente, né? Nessa pandemia, muitas empresas simplesmente fecharam as portas, e às vezes uma cadeia, né? Uma fecha, a outra fecha também, porque fornecia para aquela não fechou, não tem para quem fornecer, né? Então é uma cadeia, é uma coisa que causa transtornos de ordem monta, de tal forma que muitas empresas não sobrevivem, tá certo? Muito bem. Como a gente fala falando que o cliente, né, está em primeiro lugar, e isso, e ainda mais quando o cliente ele é muito poderoso face a você. Quer dizer, imagina vamos dar um exemplo, uma empresa, uma padaria, uma empresa que produz pães, né? Querer vender para uma empresa, para um hipermercado, né? De grande porte, né?
Quem vai definir o preço do pão geralmente é o hipermercado. Ele que fala, ó, você vai fornecer o pão, se quiser fornecer eu compro de você, portanto. Assim é na qualidade. Geralmente as ferramentas de qualidade, isso é muita esperteza, na verdade, que está intrínseco aí. Os clientes, na verdade, para facilitar a sua própria vida, porque se ele fosse usar ou analisar problemas de qualidade, solução de problemas de qualidade, cada hora o cara usa uma ferramenta, uma hora é 8D, uma outra hora é 7 passos, outra hora é o Prism, outra hora é o DOE, vai ser difícil, é trabalhoso. Então, o cliente define. Eu vivi um problema terrível por causa disso. Eu tive que fazer um curso na BMW, a BMW, aliás. Eles usavam um programa chamado Prism. Meu pai do céu, que coisa complicada. Eu gostei, quer dizer, porque eles não simplesmente jogaram aquele negócio, vocês têm que saber isso, né? Eles ensinaram a gente. Eu fui até a BMW e passei uma semana aprendendo a usar, porque era um software a nível mundial. Aquele negócio esse Prism fica na internet. Por quê? Porque hoje em dia os carros, uma peça é feita na China, outra peça na Coreia, outra peça é feita no Japão, outra peça é feita no próprio país, no Brasil. E aí quando dá um problema, vamos supor que deu um problema numa peça que veio da Coreia, né? E quem detetou foi o Brasil. Aí eu ponho lá no sistema Prism. Só que a Austrália também compra a mesma peça da Coreia. Então, puxa, os australianos, a hora que vem, falam, putz, será que não veio para nós também? Por que eu estou falando isso? Isso é ótimo, né, para os clientes, né? Eles se antecipam e deixam, vão analisar, vão checar. Mas para quem está fazendo, para quem está, digamos, lidando, pela internet, eu recebia, na época era mais e-mails, né? Hoje deve talvez ser um WhatsApp, não sei. Do mundo inteiro, fazendo perguntas. Escuta, qual o problema foi que a mola quebrou porque tinha um defeito superficial, né? Mas por que tinha um defeito superficial? Porque tinha um defeito superficial porque na hora de trefilar o arame, né, houve uma quebra na ferramenta de corte, na trefila. Mas por que vocês não pegaram isso? E daqui a pouco outra ligação vinha da França, explicar tudo de novo. Quer dizer, a visibilidade de um problema no Brasil virou mundial, percebe? Então, para efeito do cliente, isso é ótimo, porque, como eu falei, se ele tem um problema num país e os outros países que também compram peças, eles podem se antecipar e usar. E o DOE é uma ótima ferramenta para isso, tá certo? Principalmente porque, como nós dissemos, quando a gente tem problemas multifatoriais, né? E o pior problema não é aquele problema que é multifatorial, geralmente ele é intermitente, ou seja, ele acontece, o pessoal corre, faz uma série de ações, desaparece. Oh, legal, todo mundo comemora, resolvemos o problema, era a porta que estava aberta, então estava entrando umidade, então corroía as peças que estavam perto da porta. Passados 6 meses, pumba, de novo o problema. Quem deixou a porta aberta? Não, a porta fechada. Putz, a porta fechada mesmo assim corroeu. Então tem mais alguma outra coisa. Geralmente, esses problemas que são intermitentes, eles são multifatoriais, e só quando todos os fatores acontecem simultaneamente é que o problema surge.
Eu falo sem falsa modéstia, eu resolvi problemas, eu atuei, principalmente na área de corrosão, que é a área que eu estudei mais e sempre estive, quer dizer, mesmo quando eu fui gerente industrial, gerente da qualidade, a corrosão, quando tinha problema de corrosão, era comigo, que eu fiz uma pós-graduação nessa área, dei aula sobre isso, dou ainda aula sobre isso, dou consultoria sobre isso. E quando existe um problema desses que é multifatorial, né, você tem que, aquilo que eu falei, a arte é uma arte, gaste tempo pensando nos fatores. Né? O que o DOE é exatamente isso, você vai ver quais são os possíveis candidatos a causadores do problema. Quanto mais preciso, quer dizer, você for na definição desses fatores, maior é a chance do seu resultado apontar para a real causa raiz ou as causas, se forem mais de uma, ou a interação de fatores. Aí você definiu os fatores, no computador é muito fácil. Geralmente existem, quanto mais complexo, mais fatores você tem que usar. Mas o que eu mais fiz, eu resolvi, como eu falei, problemas que existiam há 30 anos. Eu estou falando assim porque às vezes as pessoas não falavam isso para mim, primeiro por vergonha, quando eu era o chefe, que ele não tinha conseguido resolver, e ele estava lá há 30 anos. Ou quando eu era consultor, o cara não queria deixar que eu percebesse que o problema estava lesando a empresa em muitos milhões ou milhares de dólares ou de euros. Aliás, eu devia ter sido advogado, né? Cobrar uma porcentagem da economia que eu vou gerar. Né? Mas então as pessoas escondiam essas. Normalmente, eu já falei isso num outro vídeo, né? Normalmente as informações que você tem que pegar não é com o gerente, não é com o supervisor, nem mesmo com o chefe, é com o operador. Mas primeiro você tem que conversar com ele sobre o Corinthians, se ele é corintiano, se é não sei o que. Você tem que conquistar o cara, para ele realmente perceber que você não quer ferrar com ele, porque geralmente nas empresas os funcionários têm medo, né, de ser acusados de eles serem os causadores do problema. Passado 2 meses eu vi isso, muita empresa fazer isso, manda o cara embora. E putz, o cara era bom, foi um vacilo, né? Ou resolvi problemas de outras empresas com 10, com 15 anos, né? Que o problema ia, sumia. Né? Só que a empresa, o gerente era meio turrão, e a empresa uma multinacional com black belts, com vários PhDs, né? Poxa, esse pessoal, nós pagamos para ter uma equipe boa de qualidade, tem que resolver. Só que infelizmente não tinha alguém com, digamos, com um bom conhecimento de corrosão. Né? Então os caras fizeram vários DOEs muito bem feitos, né? Tinham informações valiosas, mas não souberam designar os fatores, tá certo? Por isso que eu sugiro para vocês, assistam todas essas aulas, façam todos esses vídeos, que vocês vão adquirir informações que vocês vão se tornar um diferencial dentro da empresa por resolver problemas que os outros não resolvem, né? Conhecendo bem essas ferramentas. Muito bem, definimos os fatores. Vamos lá no Minitab. Né? Dependendo do número de fatores, quer dizer, procura reduzir ao máximo, porque senão vai dar, quanto mais fatores, mais experimentos, né? Que é isso que se busca, né? na qualidade. Você tem um problema de qualidade, se ele não é tão claro, você tenta simular, fazer várias experiências para tentar simular o problema, repetir.
Aí outro conselho, não repete uma vez só, faz 2, 3, para ver se... Quer dizer, você faz uma, ou é isso, já vai, né? Só que não era, né? Você faz a segunda, você deu sorte no primeiro bater, né? Mas se fizer 2, 3, a chance de você acertar é muito maior. De novo, quanto mais fatores, mais experimentos. Então tenta limitar o número de fatores. Para isso, o que eu fazia, eu juntava uma equipe multidisciplinar, pegava um cara da operação, um cara da logística, um cara da produção, alguém da qualidade, alguém de vendas, mesmo que não seja da área, alguém de RH, e falava, explicava qual era o problema, ia pondo post-it na lousa, depois tentava agrupar, né, fazia o tal do brainstorm, o temporário de palpite, né? Às vezes usava a matriz de Guth, gravidade, urgência, tendência, vocês devem saber também, eu já falei sobre isso no MASP, né, para separar e dar uma enxugada. Como eu falei, geralmente você tem 4 fatores, né? No caso da corrosão, vamos usar a corrosão de novo. Umidade relativa, um fator. Variação de temperatura, outro fator. Poeira, outro fator. Presença de contaminantes, 4 fatores. Aí você, na hora de fazer a experiência, você vai usar esses fatores na posição pior possível, no máximo, e na posição mínima, menor possível. Então a gente chama de mais e menos. Por exemplo, umidade relativa, 90% é o máximo que a gente usava. Mínimo, putz, 20% já é alerta, então a gente usava 25%, não é sinal de alerta, é difícil ter isso na fábrica. Variação de temperatura, não, aqui a gente está chegando a mais ou menos 10 graus, vamos usar 15 para dar uma usada melhor. Então você vai colocando esses fatores. E aí faz experimento, joga no Minitab, ele vai dar, no caso de 4 fatores, 8 receitas. Né? Essas receitas são esses fatores no mais, no menos, no mais, no menos, no mais, no menos. Cada receita é uma diferente da outra. Eu fiz isso com a corrosão, um problema que eu tive na fábrica, né? Aí deixei, a corrosão leva um certo tempo para aparecer, para surgir. A gente sabia que mais ou menos 6 meses era um tempo necessário, mas eu queria ter uma embalagem mais robusta, eu fiz em duplicata e fiz por 1 ano. Então, a cada mês eu tirava um pacote, né? Então eu tinha 24 pacotes, ou melhor, 16, tirava um pacote e deixava o outro lá, tirava outro pacote e deixava o outro lá. E aí, ao longo de 1 ano, né, eu contava os pontos de corrosão por tempo, para cada receita. Inseria esses pontos de corrosão no Minitab, para cada receita. Aí ele me dá a interação entre os fatores. Então, por exemplo, umidade, temperatura, com certeza, eu sabia que ia dar interferência, né? Por quê? Aquilo que a gente falou, tirou a cerveja da geladeira, né? Se demorar muito para tomar a garrafa vai ficar por fora úmida. Pode ser Guaraná também, quem não bebe, né? Eu usei um inibidor de corrosão, eu nem sabia que ele era importante. Então eu usei ele um pouco acima do que o fabricante dizia que era o indicado e abaixo. Eu usei metade do que o fabricante sugeria. Também mostrou uma interação forte. O que aconteceu com isso? Eu pude chegar no fim e dizer, olha, se a gente usar essas condições, umidade relativa baixa, quer dizer, o que eu fiz? Eu pus desumidificadores em várias salas para a umidade ficar baixa, né?
vedamos a fábrica de uma forma melhor para que o vento não interferisse, né? As peças no estoque, o estoque ali a gente controlava a temperatura e a umidade relativa. E como nós vimos, a temperatura e a umidade relativa, e as peças no estoque, elas ficavam muito tempo guardadas em estoque. Peças no VIP, né? O VIP é Work in Process, também protegemos adequadamente, tá certo? Vocês estão vendo que não é tão difícil, né? E o resultado você pode reproduzir, você pode fazer de novo uma experiência. Às vezes você pode fazer um DOE mais simples e depois um pouco mais extenso, né? Eu fiz isso porque eu queria, na verdade, uma embalagem que durasse 2 anos em estoque, porque a empresa onde eu trabalhava, uma multinacional americana, exportava para a China. Quer dizer, entre o produto sair da minha fábrica, ficar no nosso estoque, ficava lá às vezes 1, 2, 3 semanas, pegar a carreta, ir para o Porto de Santos mais uma semana, embarcar no navio, depois 12 semanas de navio, depois mais estrada. Quer dizer, e a peça às vezes ficava lá no estoque, não estava produzindo aquele produto na hora, né? Ia ficar lá mais tempo. Então eu queria ter uma garantia, porque imagina o custo que é, imagina o quão desagradável. Eu, quando vinha a reclamação, é a China, eu falo, por quê? Você tem que, às vezes, tem que mandar peça em frete aéreo, para não parar de linha na China. Mandar metal, que é pesado, em avião, custa uma fortuna. Tinha que trazer de volta, às vezes nem trazia de volta, porque a corrosão é irreversível, mandava jogar fora. Às vezes fazia uma seleção para aproveitar algumas peças que estavam ainda boas, né? E jogava fora o resto, né? Porque era mais barato jogar fora do que trazer, retrabalhar, usar mais só 10%, não valia a pena, né? É sucata, tá certo? Muito bem. Para esse segundo vídeo, o que eu tinha planejado era isso. Espero que vocês tenham compreendido e principalmente espero tê-los convencido de que DOE não é um bicho-papão, é uma ferramenta simples, fácil, mas extremamente poderosa para resolver problemas quando existem multifatores. Não vai querer usar o DOE para coisas muito simples que você vai gastar tempo. Você vai chegar no resultado, mas você pode fazer um 8D, às vezes é mais adequado para problemas mais simples, os 7 passos, né? Mas aprendam DOE. Eu estou à disposição. Nós vamos fazer um curso mais detalhado com relação a isso em breve. Esses vídeos são basicamente uma introdução da ferramenta para vocês. Se eu convencer vocês de que isso é bom, de que isso funciona, né? Olha, vocês são do LinkedIn, né? Agora me veio uma ideia. Dê uma olhada no meu profile, vai ser motivo de orgulho para mim. Lá embaixo tem, vocês conhecem, né? Tem as recomendações. Eu tenho 30 e poucas recomendações, né? Dá uma lida lá. Tudo foi basicamente problema de solução de problemas de corrosão ou de qualidade, onde eu usei o DOE, mas uma sugestão também. Presta atenção em quem está dando a recomendação. Por quê? Porque são pessoas que sabem o valor do dinheiro. Normalmente é um saco da recomendação. O cara fala, pô, tem que ficar escrevendo aqui, que o cara é bom nisso, o cara é bom naquilo. E, geralmente as pessoas só fazem isso quando realmente o resultado foi muito bom. E nesse caso, no meu caso, eu tenho muitas recomendações feitas por pessoas de nível de gestão
Portanto, pessoas que sabem avaliar um trabalho que deu benefício para a empresa dele. O que ele está olhando é o bônus que ele recebe no fim do ano, além de olhar a competitividade, porque a empresa dele é de boa qualidade. Ok? Muito obrigado e nos vemos em breve para a conclusão desse assunto. Até mais. Obrigado.